Você quer viajar, mas não sabe como preparar um roteiro bom para essa viagem? Ou você já viajou com um roteiro seu, que quando chegou lá no local, a viagem não saiu como planejado? Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como você utilizar a inteligência artificial para você preparar qualquer roteiro para qualquer destino que você queira viajar. Eu sou Rafael, estou feliz de te ver aqui no Viagem Certeira e as minhas viagens mudaram da água para o vinho desde que eu comecei a usar inteligência artificial para preparar o roteiro das minhas viagens. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como a gente faz isso aqui no ChatGPT e para isso a gente vai precisar de uma série de prompts que nada mais são do que comandos que a gente vai colocar aqui no ChatGPT, certo? Eu estou usando a versão 4.0 que está disponível também na versão gratuita do ChatGPT e vamos preparar aqui no chat todo o script para que a gente tenha um roteiro bem legal. Aqui no exemplo de hoje vamos fazer um roteiro para a cidade de Verona, que fica aqui na Itália, perto do maior lago que tem na Itália, que é o Lago de Garda. Vamos lá, queremos fazer uma viagem para Verona, ou Verona vai estar dentro de um passeio maior pela Itália, por exemplo, e queremos saber como fazer um roteiro assertivo para que a nossa viagem seja a melhor possível, que a gente não perca tempo com locais que não valem tanto a pena assim para a gente, através do nosso gosto pessoal, e para isso a gente vai ter uma série de comandos aqui no ChatGPT para trabalhar em cima. Vamos começar treinando o chat, certo? Aqui eu tenho meu script que eu vou colando no chat e onde tem todas essas partes amarelas a gente tem que trocar para o que a gente precisa. E já vou deixar um recado aqui, se vocês gostarem do vídeo, comenta aqui embaixo eu quero. Quando esse vídeo atingir 100 comentários escrito eu quero, eu vou disponibilizar esse roteiro aqui e mais vários outros scripts para o ChatGPT para planejamento de viagem e vou deixar o link para baixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá, o primeiro passo a gente tem que treinar o chat. O ChatGPT, ele nada mais é do que uma inteligência artificial, por isso a gente precisa treiná-lo para ele entender o que a gente quer que ele faça. Dessa forma eu vou copiar aqui essa parte introdutória, onde a gente quer que ele seja um especialista em viagem e em montagem de roteiros personalizados. Coloco aqui também que a gente quer que ele seja um guia turístico local experiente. Dessa forma, ele vai entender que ele precisa nos ajudar de forma aprofundada nesse tema de viagem, montagem de roteiro e tudo mais. Eu vou mandar aqui para ele e ele gera uma resposta que a gente não vai se incomodar, certo? Deixa ele gerar a resposta, porque o que a gente quer é só fazer ele entender o porquê a gente está criando essa conversa. Tá bom? Deixa eu voltar aqui no roteiro da gente de scripts e veja aqui que temos alguns parágrafos. Aqui no roteiro, quando tiver essa parte em azul, indica algo extra, algo a mais que podemos usar ou não, a depender da situação do que o chat der para a gente. Aqui nessa primeira parte, vamos focar em descobrir quais são os passeios, os locais que a gente quer visitar naquele local. E é isso que a gente vai perguntar para o chat. Primeiramente, vamos colar esse primeiro parágrafo para descobrir quais são os passeios convencionais daquele local. Onde tem amarelo aqui, a gente sempre vai substituir por algo que seja personalizado pra gente. No caso aqui em cidade, eu vou colocar Verona, que é o nosso exemplo, e aqui embaixo eu vou botar que a gente está indo pela primeira vez. Ele vai dizer, vai fazer uma introdução de Verona, e aqui embaixo ele já vai mostrar quais são os pontos turísticos de Verona, que todo mundo costuma visitar, que são os pontos mais atraentes do local. Enquanto isso, eu já vou te adiantar aqui que nesse próximo parágrafo a gente já vai perguntar quais são os passeios que tem para fazer perto de Verona. Por exemplo, se você viaja para Paris, vale muito a pena você visitar o Palácio de Versalhes, que fica próximo a Paris, mas não dentro da cidade. E para a gente descobrir se em qualquer lugar também tem esse tipo de passeio que vale muito a pena e é nas redondezas, eu já deixei esse próximo prompt aqui, tá? Esse parágrafo que a gente vai copiar, Ctrl C, e vou colar aqui com Ctrl V. Daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens aqui que o chat mandou aqui em cima, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar aqui cidade Verona, aqui também, Verona, Verona. Dessa forma, ele vai responder quais são os locais próximos que valem a pena. Ele já está falando aqui que um dos locais próximos a Verona é o Lago de Garda,
que, como você pode ver, ele fica a 30 minutos de Verona. E numa situação dessa que a gente está na cidade a pé, ou a gente chegou aqui de trem, de ônibus, e a gente quer... Verona tá aqui, certo? Nessa região aqui é o centro histórico. Como é que a gente faz para chegar nesse lago aqui, sendo que a gente está a pé? É por isso que eu preparei essa mensagem aqui. Se a gente for fazer um passeio que precisa de um deslocamento, como uma excursão, seja um passeio aquático, uma travessia, enfim, algo que exige um meio de transporte, qual o melhor lugar, quais são as empresas para a gente fazer essas visitas? Essa parte aqui eu deixei em azul porque você só vai precisar caso você se interesse por algum passeio de fora da cidade. Vamos ver aqui, como eu falei, nós vamos ter todos os passeios que ele já listou. Eu vou voltar aqui para cima, na primeira mensagem que ele deu, e aqui ele fala o seguinte: nós vamos ter a Arena de Verona, temos a Casa de Giulietta, a Praça delle Erbe, tem o Castelvecchio, tem a Piazza Bra, enfim, tem vários pontos turísticos que são os mais comuns dentro da cidade. Fora esses passeios aqui de dentro da cidade, tá? Vou descer aqui para a próxima pergunta que a gente fez, do que é que tem ao redor de Verona, e ele colocou aqui. Tem esse Valpolicella, que é a região vinícola famosa por seus vinhos, especialmente o Arumante, enfim, é uma vinícola, certo? E aqui vem uma explicação desse início aqui que a gente está conversando com o ChatGPT. Primeiro ele está dando para a gente todas as opções, as melhores opções, oportunidades que tem naquele local, e cabe a gente nesse momento conferir cada um desses pontos, o que é que a gente vai querer visitar e o que não vai. E isso a gente vai colocar mais na frente de novo no chat para que ele elabore o roteiro. Vamos dar uma olhada aqui e ele fala que tem essa vinícola que é próxima de Verona, tem um lago de Garda, Monte Baldo, tem um parque, tem esse outro parque, e dentro de Verona ele deu alguns outros locais aqui. Como eu te falei, agora a gente precisa definir quais lugares a gente quer visitar. E para isso a gente vai contar com a ajuda do Google Maps, porque aqui no Google Maps a gente pode dar um zoom na cidade e ver o que tem. Se você não sabe usar o Google Maps a fundo, eu já vou preparar um vídeo aqui para o canal, certo? Que já deve estar nos cards aqui em cima, que eu vou tratar sobre tudo que você deve saber sobre o Google Maps para preparar as suas viagens, tá bom? Mas eu já te adianto uma coisa bem legal. Aqui no Google Maps você vai ver que tem essa ferramenta aqui, Things to Do, que é coisas para fazer. É o antigo Google Viagens. Essa ferramenta eu só consigo utilizá-la se o meu Google Maps estiver em inglês. Se tiver em qualquer outro idioma, ele não mostra quais são os pontos de interesse. Se isso acontecer com você, você vem aqui nessas barrinhas, vem em linguagem, e aqui você coloca inglês de onde você quiser, dos Estados Unidos mesmo, tá bom? E aí, quando a gente clica aqui, Things to Do, você pode perceber que ele vai mostrar o que é que tem de interessante para fazer naquele local, certo? Aqui você pode ver alguns pontos que o chat já tinha dado pra gente, e a gente pode dar uma lida, ver umas fotos, que é o que interessa. Lembra? Você está viajando, muito provavelmente você tem um tempo que é limitado, ou seja, você precisa escolher de forma precisa o que você vai querer visitar com base no seu gosto pessoal. Por exemplo, eu e minha esposa Carol, a gente gosta muito de andar muito pela cidade, ver a arquitetura antiga do local, fazer passeios ao ar livre, outdoor, fazer trilhas, enfim. A gente curte muito esse lado e a gente já não curte tanto museu de arte. Então, você tem que saber qual é o seu perfil de viajante para você, por exemplo, imagina, você não gosta de museu de arte e você acaba pagando ingresso, relativamente caro, né, para um museu de arte que é secundário. Chega lá, você se arrepende porque nem valeu tanto a pena assim. Isso, inclusive, já aconteceu com a gente, por isso eu tô te alertando aqui com base na nossa experiência. Dessa forma, eu vou analisar alguns pontos aqui com você pra gente ver como se faz no Google Maps para ter uma decisão bem assertiva. Vamos pegar o primeiro ponto que ele deu aqui, que é a Arena de Verona. Vou voltar no Google Maps e a gente pode ver aqui a Arena de Verona, que é basicamente um mini coliseu. E aqui ao lado você pode ver a avaliação do ponto turístico, a nota de 0 a 5 e quantas pessoas participaram dessa avaliação. Então, se você ainda não sabe, essa nota aqui vai ser mais relevante quanto mais avaliações tiverem. É importante ler esses comentários aqui depois para ver o que as pessoas estão comentando. Eu vou clicar agora na Arena de Verona para a gente ver o nosso primeiro passeio. Aqui tem uma breve descrição do que é, e o que é bem bacana, você vê as fotos que as pessoas tiraram do local e, descendo aqui, você pode ver as avaliações que as pessoas deixaram sobre esse passeio em específico, com mais fotos e tudo mais. Vamos dar uma olhada nas fotos da arena para ver se ela vale a pena. Poxa, é um mini coliseu, bem legal, fica numa praça bem bonita, vale a pena, quero ver. Então, voltando aqui no ChatGPT, na conversa que a gente estava, você já memoriza que você gostou da Arena de Verona e que ela vai fazer parte do seu passeio. Vamos lá.
Casa de Julieta. Vamos olhar aqui no Google Maps de novo, deixa eu fechar aqui. E aqui já temos a Casa de Julieta. Clicando, nada mais é sobre aquela história do conto lá de Romeu e Julieta. Tem uma estátua que as pessoas gostam de tirar foto colocando a mão na estátua. Vamos dar uma olhada nas fotos. Ela fica nesse quarteirão. Essa aqui é a estátua. Ah, tem toda uma história envolvida e tudo mais. Vou visitar? Quero visitar sim, porque é um ponto bem visitado, é um dos pontos turísticos mais famosos de Verona. Então, eu acho justo dar uma passada lá, correto? Gostamos da Casa de Julieta, temos essa praça aqui, então vamos dar uma olhada nessa praça. A gente não consegue ver o nome dela aqui, então a gente vai digitar mesmo no Google Maps e dar um Enter para ver o que é que ele mostra. E aqui temos a praça, tá vendo? Com várias avaliações. Vamos clicar, ver as fotos, ler os comentários. Poxa, vale a pena incluir isso no meu roteiro? Não vale a pena? É sempre isso que você tem que decidir. E voltando no chat, você vai fazer isso para todos os pontos que o chat te deu. Você quer ver basílica, você gosta de igrejas católicas antigas, você gosta de ver o castelo, enfim, tem várias dessas coisas para ver aqui em Verona. Enfim, Verona é particularmente uma cidade bem bonita, cheio de atrações diferentes, que vale a pena ser visitado. Mas beleza, você viu os pontos que tem dentro da cidade aqui em cima e mais embaixo a gente perguntou pro chat o que é que tem ao redor. Vamos dar uma olhada nesse primeiro ponto, que é uma vinícola, e ele marcou aqui várias vinícolas, como você pode perceber. Clicando aqui, esse já é um passeio que, por exemplo, eu particularmente não faria para essa vinícola, mas se você é um amante de vinho, você, sua família, enfim, vale a pena visitar, porque é um vinho muito famoso na região. O chat até dá uma descrição aqui, tá, de cada ponto que a gente perguntou e fala sobre as atividades que tem envolvendo esse ponto turístico. Como eu falei, eu tiraria aqui do meu roteiro. Lago de Garda. Vamos ver, poxa, o que é esse Lago de Garda? Já te adianto aqui que é esse lago gigante. É o maior lago da Itália, tá? E eu vou te mostrar aqui, medindo a distância de um ponto a outro do lago, que dá 50 quilômetros praticamente de distância. Então é um lago bem grande mesmo, certo? Se você medir a distância também, perceba que Verona está aqui e o lago está aqui. Vou medir a distância aqui de uma forma bem grosseira para você ver que o lago ele está a uma distância de mais ou menos 30 quilômetros de Verona e, obviamente, vai precisar de um meio de transporte para chegar nesse local. Vamos dar uma olhada nas fotos que tem do Lago de Garda. O Lago de Garda é isso tudo. Vamos ver umas fotos. Tem esse castelo com um lago, é um lago gigantesco, parece até um mar de tão grande. E, como eu falei, para o meu perfil de viajante, e eu faço bastante questão de visitar esse local aqui na minha viagem, tá? Então eu quero incluir o Lago de Garda. Aqui a gente tem o Monte Baldo, é um monte que fica ao norte do Lago de Garda. Deixa eu dar uma olhada nele para ver se vai valer a pena ou não. E essa análise que você sempre tem que fazer. Ele fica mais aqui, deixa eu ver umas fotos. Poxa, baita vista que tem lá de cima. Decidi que vale a pena. Vou ver as avaliações, vou ver o que é que o povo reclamou, o que é que ele falou de bom do local. Tem muitas dicas escondidas aqui nesses comentários do Google. Fica a dica. Tem esse parque aqui, que tem belas cachoeiras e trilhas, pô, isso aqui é bem legal pra gente. Tem esse outro parque, enfim, e vários outros locais. E vamos lá agora para a próxima etapa. Lembrando, qual foi a primeira etapa? A gente treinou o chat dizendo que ele era um viajante experiente em montagem de roteiros também e tudo mais. Dessa forma, a gente canaliza o chat GPT para dar respostas mais assertivas e completas pra gente. Muitas pessoas reclamam do chat dizendo que só dá resposta ruim, mas na verdade as pessoas não sabem como utilizar o chat ao seu favor. Como é uma inteligência artificial, a gente precisa treiná-la antes de estar perguntando qualquer coisa aleatória. Depois a gente perguntou quais são os passeios bacanas para fazer na cidade, quais são os passeios ao redor, e tem esse trecho que eu falei que era opcional se tem algum passeio fora que precisa de algo a mais. Eu falei para você que eu gostei do Lago de Garda. Então, a gente vai precisar desse parágrafo aqui, lá no chat, deixa eu já colocar. Qual é o passeio que eu quero saber em mais detalhes? Eu vou colocar aqui, fazer o passeio X do Lago de Garda, sabendo que é a minha primeira vez no local e eu quero ter a melhor experiência. Dessa forma a gente vai descobrir quais são os melhores passeios nesse lugar, se tem alguma excursão, se não tem. E uma coisa importante, sempre vamos observar a resposta que o chat deu, porque muitas vezes ele interpreta o nosso prompt, que é o que a gente escreveu aqui, de uma forma equivocada. Eu preciso saber qual é o melhor local para fazer esse passeio, só que é partindo de Verona. Eu quero saber se tem alguma excursão que vai para lá, por exemplo. Ou vai valer mais a pena um aluguel de carro? Não sei. Perceba que o chat deu pra gente uma resposta de quais locais vale a pena visitar de todo esse lago grande. Como você pode ver, tem muitas cidadezinhas ao redor. Ele deu aqui vários exemplos de cidades. E aqui embaixo, perceba que ele recomendou experiências de passeio de barco, caminhada e trilha, gastronomia e tudo mais. Só que a pergunta que eu queria que de fato ele respondesse, em relação a saindo de Verona, se tem um passeio, se tem uma excursão que sai de lá para
para ir até o Lago de Garda. E ele não entendeu isso, então a gente precisa corrigir a pergunta acrescentando essa informação, certo? Então vou chegar para ele e vou digitar da seguinte forma. Pronto, eu escrevi aqui que eu quero que ele, na verdade, me ajude a chegar no Lago de Garda a partir de Verona, se existe alguma excursão para isso. Mandei aqui para o chat e ele fala aqui que tem uma excursão de meio-dia, do dia inteiro. Ele recomenda algumas agências que a gente pode pesquisar no Google, no Instagram e ver como é o serviço dessas empresas. Ele está recomendando aqui chegar através de transporte público, através de ônibus, se vale a pena alugar o carro, enfim, ele vai dar de forma mais detalhada como a gente vai fazer esse trajeto, de um ponto a outro aqui entre a cidade e o passeio. E perceba que ele vai dando uma resposta bem completa, tem que ler com calma, ver todas as opções, e se você quiser se aprofundar em qualquer coisa que o chat está falando, é só perguntar para ele, mais uma vez aqui embaixo, de forma mais aprofundada, sobre o que você quer conversar com ele. Por exemplo, eu quero saber mais sobre essas excursões organizadas. Aí ele vai entrar em mais detalhes sobre esse tema, sempre aprofundando o conteúdo que você está conversando e deixando ele cada vez mais inteligente nessa conversa aqui, sobre o que você precisa, como é seu estilo de viagem e tudo mais. Agora que a gente já descobriu quais são os locais que a gente vai visitar, inclusive em relação aqui aos passeios que dá para fazer de trem, de ônibus, tem muito conhecimento bacana aqui no Google Maps de como você se deslocar de um ponto a outro, tendo as melhores rotas, se você tiver alugado o carro, como você pode evitar pedágios, enfim, que eu vou ensinar tudo de forma completa nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, um vídeo sobre Google Maps extremamente completo, com várias dicas que poucas pessoas sabem e praticamente ninguém ensina sobre como usar essa ferramenta aqui incrível para planejar todas as nossas futuras viagens. E qual é o próximo passo? Já descobrimos aqui para onde a gente quer ir, como a gente vai, já temos isso em mente. Agora o que a gente precisa saber é o que a gente quer comer no local. Poxa, será se em Verona, na região onde Verona fica, tem alguma comida típica, algo que eu queira provar, ter aquela experiência gastronômica? Se sim, a gente precisa desse próximo prompt aqui, que é basicamente perguntando todas as comidas do local e através de todo esse script que eu elaborei, você simplesmente muda para qualquer outro local e o chat vai te ajudar da mesma forma, tá bom? Coloquei aqui e ele vai começar a dizer o que é que tem de comida lá na região de Verona que vale a pena. Eu pedi já para ele separar em categorias de massa, risoto, carne, fruto do mar, enfim. Você vai ler cada descrição de cada prato para ver o que é que você vai querer comer ou não na sua experiência. Qual o próximo passo? A gente já sabe quais são os pontos turísticos que a gente quer visitar, tá? E esse passo aqui que eu te falei de verificar ponto por ponto e tal, demora um pouco, não existe caminho fácil. Se você quer uma viagem prova de erros, você tem que conhecer para onde você está indo, o que é que você vai visitar e estudar sobre o local para não ter nenhuma surpresa negativa quando chegar lá. Olha com calma cada ponto, cada comida que você quer ir, se vale a pena, se não vale, para que a sua experiência seja a melhor possível durante a sua viagem. Ok? O próximo passo é a gente gerar aqui o roteiro personalizado, pelo menos a primeira versão dele. Eu vou colocar aqui o primeiro parágrafo, tá? E dessa vez vão ser vários parágrafos de uma vez só. Eu vou colocar esse primeiro e a gente tem que fazer uma substituição da cidade, mais uma vez, para o chat não esquecer para onde a gente está indo. E nesse parágrafo perceba aqui que eu deixei em amarelo. Conte como é detalhadamente o seu perfil de viajante, porque isso vai ser importante para o chat definir qual é o seu perfil como viajante. Eu já deixei o meu aqui embaixo e vou colar aqui embaixo. Vou dar Shift Enter para ele ir descendo, tá? Aperte algumas vezes, Shift Enter, ou a parte de apagar você vai descendo, porque se eu apertar a tecla Enter puramente, ele já vai mandar a mensagem, não é o que a gente quer. Tá bom? Vou voltar aqui, a gente até então só copiou esse primeiro parágrafo e eu vou copiar agora esse segundo parágrafo e vou colar aqui. Veja que agora a gente tem que dizer quais são os pratos que a gente vai querer comer e quais são os locais que a gente quer visitar, que definimos previamente a partir da pesquisa que fizemos aqui em cima. Eu vou colocar aqui, vou fazer um corte e já volto. Pronto, vamos voltando aqui. Eu acabei de colocar toda a comida que eu escolhi comer durante essa viagem e aqui embaixo todos os locais que eu quero visitar durante esse passeio, tá bom? Eu vou dar Shift Enter para ir descendo, vou voltar aqui no script e vou colar todos esses últimos parágrafos que estão faltando, tá? Vou dar um Ctrl V e aqui a gente pode ver que temos que alterar essa parte do meio para mostrar onde a gente vai começar a nossa viagem, de qual dia, em qual hora e quando é que ela acaba, para onde a gente tem que ir, que basicamente é nesse parágrafo aqui, como você pode perceber. Para isso, a gente precisa supor um endereço aqui de onde fica o Airbnb. Eu vou colocar aqui é o centro de Verona, eu vou colocar uma hospedagem nesse ponto, vou clicar aqui. Aqui é só um exemplo, tá bom? Vou copiar esse endereço, volto no chat e onde tem aqui, eu vou apagar do endereço tal. O endereço é esse, eu vou deixar somente a rua
e o número. Eu vou botar de exemplo aqui que a gente está chegando às 9 horas do dia 1 e a gente vai estar precisando voltar a pé para a estação de trem, que fica aqui embaixo. A gente pode botar aqui Verona, Porta Nova. Aqui, vou colocar Verona, Porta Nova, às 17h30 do dia. Quantos dias você vai ficar em Verona? Aqui você pode botar, vou ficar do dia 1º até o dia 3, ou seja, vão ser 3 dias nesse passeio. Aqui você define. Se você não souber quantos dias você quer ficar nesse local, você pode também substituir esse parágrafo perguntando ao chat quantos dias ele recomenda que você fique com base no roteiro das coisas que você solicitou aqui em cima. Com base nos passeios e na comida, ele vai te dizer, não, recomendo que você faça em 2, 5, 3 dias, ok? Aqui eu vou definir desse jeito aqui, dia 1 até o dia 3, começando das 9 e terminando no último dia, às 17. E aqui tem uma parte que é opcional também, onde eu falo para ele o seguinte, que eu só quero passear entre os pontos turísticos das 9 às 17, que isso de cada dia, tá bom? E que após as 17 eu não quero mais ver ponto turístico, somente restaurantes, porque senão o chat pode tirar um restaurante, ele pode colocar um ponto turístico às 19, 20 horas e tudo mais. Ou seja, cada informação que eu vou colocando aqui nesse prompt para o chat é algo que precisa ser dito para que ele dê a melhor resposta possível. Para você ter ideia, esse script foi desenvolvido com várias conversas no chat, vendo o que eu perguntava e o que ele respondia. E dessa forma eu ia deixando cada vez mais completo o meu prompt, que, mais uma vez, prompt é o que a gente pergunta para o chat, para que ele desse o melhor roteiro possível na saída. Agora, a gente já colocou as informações do que a gente quer visitar, do horário, de onde a gente chega, onde a gente sai e o tempo que a gente quer ficar passeando. Eu vou dar Enter e o chat agora ele já vai preparar uma primeira versão desse roteiro aqui para cada um dos dias que a gente definiu. Vou deixar ele terminar de gerar cada dia, cada ponto turístico. Veja que ele vai colocando o horário de cada ponto, o nome, a descrição, quanto tempo você vai levar lá. Às vezes ele coloca um endereço. Deixa ele terminar de gerar aqui agora o terceiro dia, tá? Deixa eu já ir dando uma olhada aqui com você no que ele gerou. Ó, dia 1º, ele colocou chegada e exploração local. Certo? A gente está chegando naquele endereço que eu coloquei de exemplo, tá? Que fica lá no centro. E aí a gente já começa o passeio indo para a Arena de Verona, depois essa praça, depois a Casa de Julieta, depois a gente vai parar para almoçar no restaurante, depois tem outra praça. Deixa eu botar aqui no mapa para eu te mostrar o que é o errado. O que o chat pode fazer se você não souber o que perguntar para ele. Imagina, ele vai dar o primeiro ponto aqui em Porta Nova, depois o segundo ponto ele bota nesse castelo aqui em cima, São Pietro, depois ele fala que é para você voltar para esse museu, para depois vir para essa ponte daqui de cima. Não faz sentido ficar toda hora indo e voltando, né? A nossa energia do dia é limitada. E aí, aquele script que eu passei para o chat, o que é que ele faz? Você começa da Porta Nova, depois vai para o museu, depois vem para essa ponte e depois esse castelo aqui. Então é sempre seguindo uma rota otimizada e que não canse tanto, tá? Tendo que andar o mínimo possível. O dia 2 ele botou que é uma exploração mais profunda de Verona, não tô mais pelo centro como o primeiro dia, e o terceiro dia, aqui embaixo, vai ser o dia que ele tirou para sair de Verona e ir para aquele Lago de Garda, que é a região mais afastada um pouco, que pode ser pegando um transporte público, trem, ônibus ou indo de excursão. O que é que a gente tem que fazer agora? Primeiro passo, a gente tem que conferir no Google Maps, mais uma vez, se esse roteiro aqui está certo, se ele tá bom ou não tá. Vamos lá, primeiro começar com a Arena de Verona, que é o primeiro passo. A Arena de Verona, ela tá aqui. Qual é o próximo passeio? É a Piazza Bra. Deixa eu dar uma olhada. Onde é que fica essa praça? A Praça Bra, ela fica em frente à Arena de Verona. Vamos medir a distância aqui. Apertei o botão direito do mouse, medir distância, e aí é só clicar no segundo ponto. É uma distância de 100 metros, então é praticamente o mesmo local. Então a gente vai ficar basicamente de 9h30, começar o nosso passeio na arena, nessa praça, e às 11 horas vamos em direção à Casa de Julieta. Onde é que fica a Casa de Julieta? A Casa de Julieta, ela fica mais aqui em cima, tá vendo? Ou seja, a gente começou o passeio na Arena de Verona e a gente vem para a Casa de Julieta. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é parar para almoçar, certo? E aqui ele dá umas opções de restaurante que eu já pedi para ele, com base nas comidas que a gente selecionou anteriormente. Depois do almoço tem outra praça, tem a torre e o Castello Vecchio. Como é que a gente vê se o roteiro desse dia tá bom ou não tá? A gente vai usar o Google, mais uma vez, vamos lá. Primeiro passo, a Arena de Verona e depois a praça. O que é que a gente faz?
vamos apertar com o botão direito em Arena de Verona, direções a partir daqui, e com o botão direito no próximo local, que é nessa praça, botão direito, direção até aqui. Dessa forma, a gente vai colocar importante que a gente está indo andando. Qual o próximo passo? A gente quer adicionar uma nova direção. Vou clicar aqui e para essa nova direção, qual é o próximo ponto? É a casa de Julieta. Cliquei e ele já gerou aqui o caminho que a gente tem que andar até lá, o caminho mais curto. Vamos lá para a próxima destinação, que foi qual? Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois tem a praça Piazza delle Erbe. Vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Também pode ser dessa forma, certo? Ou seja, da casa de Julieta a gente vai andar aqui até essa praça. Depois da praça temos essa torre para visitar. Vou adicionar aqui mais um, que fica basicamente do lado dessa torre, tá vendo? Do lado da praça, perdão, a praça tá aqui e a torre tá aqui, é basicamente o mesmo local. Onde é que fica o Castelvecchio? Vamos dar uma olhada, Ctrl C, vou adicionar mais um destino, Ctrl V, e esse Castelvecchio já fica mais aqui abaixo. Vou voltar no chat. Onde é que fica esse jardim? Jardim Giusti. Vamos dar uma olhada, vou adicionar um destino e colar ele aqui. Opa, olha, tá vendo? Por isso que eu digo, a gente tem que sempre confirmar com o chat o que é que ele tá fazendo de certo ou de errado. Nesse caso aqui, ele tá forçando a gente a dar uma volta absurda até chegar... Não é tão absurdo assim, porque a distância não é tão grande, tá? Perceba aqui, eu vou medir uma distância aqui de forma grosseira. Veja que é uma distância de 1,5 km só, certo? Mas não faz muito sentido essa rota que ele gerou aqui. Por exemplo, deixa eu apagar, o que é que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito... O Jardim Giusti é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele poderia ter colocado após a casa de Julieta, para passar nesse jardim, por exemplo. Ou seja, a gente já tem isso para pedir para ele corrigir no nosso roteiro. Então, com o chat é sempre assim. A gente manda o nosso melhor para ele, mas nem sempre ele vai dar uma resposta muito boa. Dessa forma, a gente tem que conferir o que ele está fazendo para pedir para ele corrigir, e ele vai corrigir da melhor forma. Depois do jardim, ele já disse que é para jantar nesse restaurante aqui. Só por curiosidade, vamos dar uma olhada nesse restaurante. Vou copiar o endereço, vou colar aqui. Deixa eu colocar, na verdade, aqui o Jardim Giusti, que ele tinha feito. E, como último ponto, bora ver esse restaurante. O restaurante, de fato, é perto do jardim. Se você não se incomodar com essa distância, que tem que andar daqui até aqui de 1,5 km, tudo bem. Mas caso você queira corrigir para deixar da forma mais otimizada possível, temos que pedir para o chat corrigir essa parte do jardim. Isso que a gente fez no dia 1, a gente vai fazer para o dia 2 e para o dia 3 também, tá? Eu não vou fazer aqui no vídeo, eu já fiz como exemplo do primeiro dia. Você precisa fazer isso para todos os dias da viagem que você falou que vai ficar aqui no local. Confira o dia 1 se está compatível com o que você deseja, o dia 2 e o dia 3. Ao final, você vai ter uma rota certinha de tudo que você pode fazer naquele local, andando o mínimo possível. E a rota andando o mínimo possível indica o quê? Indica que você está aproveitando ao máximo naquele local. Não precisa ficar andando correndo de um ponto ao outro, entende? Isso é importante quando você está viajando. Deixa eu voltar aqui no Word, mas aqui abaixo eu deixei uma outra sugestão, tá? Lembra que azul é uma sugestão. Caso você queira uma outra opção de roteiro, tem esse prompt aqui que é só copiar ele todo. Eu vou aqui no chat, vou colar ele todo e aqui em cima eu só tenho que dizer que eu vou ficar 3 dias em Verona e colocar o nome da cidade. E vou dar um Enter, simples assim, e ele já vai gerar outra sugestão de roteiro aqui para esse local, tá? Enquanto ele gera, deixa eu te explicar uma coisa bacana aqui. O que é que eu tô falando para ele? Que eu quero que o passeio seja focado em cultura e história, garantindo que cada atração esteja localizada a uma distância total de 5 km. Então, no dia 1, eu quero andar no máximo 5 km. No dia 2 também, e assim por diante. Eu digo que eu quero que ele agrupe os pontos turísticos de maior interesse nos primeiros dias da viagem. Afinal de contas, vamos supor, você viajou para Paris e vai deixar para ver a Torre Eiffel no 5º dia? Não faz sentido, você tem que ver logo o que interessa mais. Não deixe de incluir monumentos, praças e tudo mais. Por que eu coloquei isso? Porque eu já não incluí isso antes e ele esqueceu de colocar locais importantes. Outra coisa que eu falo aqui para o chat é, por exemplo, considere locais muito próximos entre si como um ponto só, em vez de locais diferentes, para você não ficar indo e voltando para o mesmo lugar, tá?
Isso pode acontecer porque ele entende errado às vezes. Ou seja, aqui, por exemplo, em Roma, você tem a escadaria da Espanha e a Praça da Espanha, que são ambas no mesmo local. Porém, no exemplo que eu fiz no passado, o que foi que aconteceu? O chat disse que era para ir para a escadaria da Espanha, dar uma volta em Roma e depois tinha a Praça da Espanha, sendo que as duas já foram vistas no começo. Então foi por isso que eu acrescentei isso aqui. E aqui eu falo para não ficar repetindo o mesmo ponto turístico, a não ser que seja para ver à noite. Vamos supor, você quer ver a Torre Eiffel iluminada, o Coliseu iluminado. Aí beleza, é o que eu aviso aqui para ele. E eu falo que o agrupamento deve ser feito da forma mais inteligente possível, de um ponto A ao ponto B, seguindo um exemplo de uma linha reta, de um ponto a outro, para não acontecer justamente o que ele tinha feito aqui, de ficar atravessando todo o percurso, sendo que a gente já andou por aquela região. Vamos ver a resposta que ele deu. E aqui ele deu outra opção de 3 dias em Verona. Lembrando que toda essa sugestão ele já deu com base em tudo que a gente já conversou anteriormente. Então, a cada vez que a gente fala com ele e ele responde, ele está aprendendo sobre esse tema que a gente está discutindo com ele. Veja que o primeiro dia ele botou mais uma vez a arena. Vamos fazer aqui no Google Maps esse exemplo também, tá? Deixa eu colocar logo ali. E por último não, ele botou um gelato e colocou um jantar, certo? Então ele finalizou e deixou aqui para de noite você passear por Verona e ver ela iluminada de noite. Então olha a diferença desse roteiro que ele preparou aqui para o primeiro dia. Tá vendo? Isso daqui é muito mais otimizado do que o que ele tinha feito anteriormente. Então é por isso que eu coloquei essa outra opção para ele gerar outro tipo de roteiro e você vê qual fica melhor ou não. Ou seja, ele fez de uma forma muito mais otimizada, eu gostaria mais de ficar com essa versão aqui. E aqui eu digo o seguinte, sempre confira para ver se o chat não esqueceu nenhum ponto de fora, porque em outros testes, por exemplo, eu fiz uma simulação para uma viagem de Paris e ele simplesmente esqueceu de colocar a Torre Eiffel. Então, sempre confira para ver se ele não deixou nenhum ponto de interesse de fora. E sempre analise o Google Maps como a gente fez anteriormente para ver se a rota não ficou muito esquisita, porque Verona é uma cidade pequena, mas se você vier, por exemplo, para Roma, para Barcelona, que são cidades muito grandes, as distâncias já são bem maiores. Por exemplo, para o Coliseu, depois do Coliseu eu quero vir para essa basílica, depois para o Vaticano. Repara, aqui já deu 7,5 km esse caminho. Então, se o chat faz um caminho onde você tem que andar muito, vai ser muito desgastante, tá? Não que seja ruim andar por Roma, é muito legal, mas você tem que ficar atento a isso. A rota, para que seja a menor rota possível. Então, o que você tem que fazer é definir se o roteiro está bom, se os pontos turísticos foram todos agrupados corretamente. Mas como você pode perceber aqui no Google Maps, você precisa conhecer essa ferramenta, como ela funciona mais a fundo, porque tem muitas ferramentas aqui dentro do Google Maps, algumas meio escondidas, que vão ajudar demais na sua próxima viagem ou em qualquer viagem que você for fazer, porque são informações extremamente valiosas do Google, tá? Que ele dá pra gente aqui de graça. E foi por isso que eu já deixei gravado esse vídeo aqui no canal bem completo sobre tudo que você precisa saber do Google Maps, que tá aparecendo na tela aqui agora. Vou deixar um card dessa ideia aqui em cima também e o link na descrição do vídeo para esse vídeo do Google Maps. Tenha certeza que você não vai se arrepender em conhecer mais a fundo como essa ferramenta aqui incrível funciona. Te vejo no próximo vídeo.